O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. O que entra nele, mais o que sai do seu interior. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Queridos, nós estamos no 22º domingo do tempo comum, e a palavra carro-chefe hoje da liturgia, a palavra que vai nortear, vai permear toda a liturgia, é a palavra lei. Nós temos uma lei, nós somos pautados no mandamento, a lei de Deus, o que Deus quer de nós. Ponto. E nós podemos cair nos extremos. O problema da religião é quando ela cai no extremismo. Tudo que é extremista demais, todo exagero vem do diabo, dizem os apóstolos. É verdade. Os gregos, eles têm uma máxima maravilhosa. Quando eu estudava grego, eles repetiam isso como se fosse música: medenata, ou seja, nada em excesso. Tanto que o ideal da escultura grega, da música grega, da cultura grega, é sempre a sobriedade. Você não vai ver jamais uma estátua grega nem rindo, nem séria. É um tom sóbrio, nada em excesso. Mas religião em excesso, é isso que a liturgia está falando? Não, isso não. Deus em excesso cada vez faz melhor. Eu estou falando do extremo que a gente pode correr quando a nossa fé se torna a religião do posso, não posso. Isso posso. Isso eu não posso. Não, isso eu posso. Não, isso eu não posso. Quando a nossa religião se torna a religião do posso, não posso, ela se esvai do seu sentido e se torna uma religião camisa de força. Porque um dia, queridos, a gente vai escorregar. Isso é fato. E não vamos perder a paz. Não vamos perder porque primeiro Deus é misericórdia. E depois porque a religião, ela não se resume a um conjunto de preceitos legais. Não é isso que é religião, meu querido. A religião não é um conjunto de regras. Isso podemos fazer, isso não podemos fazer. O que me fez tornar católico não foi as coisas que eu não podia fazer. O que me fez me tornar católico foi as coisas que eu podia fazer. Porque senão, meus queridos, a ordem dos fatores altera o viaduto? Altera.
Para nós cristãos, a filosofia está muito inerente ao nosso pensamento. Para nós, o agir segue o ser. Ou seja, eu ajo assim porque eu sou cristão. Eu não faço coisas boas para que eu me torne cristão. É o contrário. Porque eu sou cristão, eu ajo assim. Estão entendendo, queridos? Se a nossa prática religiosa se esvai de sentido, então ela perde sentido, a religiosidade. Toda religião está embasada, claro, como um evento do coração. Deve ser isso o tema da liturgia. Uma vez que eu sou cristão, uma vez que eu tenho sentido da minha identidade, uma vez que eu sei quem eu sou, aí sim, porque eu sou cristão, isso faz sentido para mim e isso não faz sentido para mim. Mas isso é consequência da minha identidade. O que tem acontecido que uma vez eu tive que entrar numa catequese e interferir, porque a catequese, no primeiro encontro da catequese, isso em outras paróquias, tá? Foi aqui não. Uma paróquia foi lá em Petrópolis, inclusive. Tive que interferir que o primeiro encontro da catequese, a catequese estava assim, um monte de catequizandos adultos. E a primeira impressão é que fica, né? Infelizmente. Isso não é comercial do Arcos, não é verdade. A primeira impressão é que fica. E poderia ser o que pudesse marcar a primeira impressão cristã da igreja. A primeira vez que eles pisam ali. Aí a catequese estava assim: a partir de hoje, vocês não podem isso. Não podem aquilo, não podem aquilo também, e não podem fumar, não podem beber, não podem ouvir música, não podem. Aí eu tive que interferir. Mas o que é isso? Espera aí. Se é claro que ela estava coberta de razão, não podiam mesmo, porque eu sou cristão, não posso mesmo encher a cara. Eu não posso mesmo, não posso. Mas espera aí, o primeiro anúncio não é esse, querido. O primeiro anúncio é a beleza da nossa fé. É a nossa identidade, é a nossa paixão por Ele. Aí, por causa dessa identidade, aí sim a gente entra na moralidade. A ordem dos fatores altera o produto? É claro que altera. E uma vez, é preciso fazer essa introdução para você entender qual é o texto. Eu estou na introdução e hoje o bicho vai pegar. Aí, eu gosto, né? Porque o tema é a lei, então as leituras vão nos apontar para o risco que nós corremos das aparências. Cuidado com as aparências. Cuidado com as aparências. Cuidado com as aparências. Nem tudo que parece é. Entendeu? Vamos entrar, deixei agora a introdução. Vamos entrar nas leituras. Primeira leitura de Deuteronômio, capítulo 4. Trata-se do grande testamento espiritual de Moisés. Moisés, terminando a sua carreira, antes de colocar o povo na terra prometida, Moisés faz uma improvisação, uma introdução. Isso de hoje é uma preparação para o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento mesmo? Quero ver se você sabe catequese. Tá. Amar Deus sobre todas as coisas. Meus queridos, isso na teoria parece muito fácil, mas na prática não é tão fácil assim. Israel constantemente se afasta de Deus. Constantemente o pecado de Israel é nosso. Tirar Deus do seu lugar e colocar coisas e pessoas. Israel está vivendo um momento muito crítico. Com muita probabilidade, o texto de hoje ele foi escrito num contexto do exílio da Babilônia. Ou seja, Israel está questionando a Deus, né? Estão no momento de escravidão, estão apanhando, estão fora da sua terra, fora da sua pátria. Escravos da segunda vez, foram escravos no Egito, agora na Babilônia de novo. Ou seja, Israel nasceu para sofrer, tadinho. A vida de Israel é uma vida sofrida desde a sua gênese. Só sofrimento. E aí na hora da dor, quando o cinto aperta, nós temos a tendência de colocar Deus contra a parede. Fala a verdade, tu faz isso também. Será que valeu a pena ser de Deus? Por que ele está sofrendo tanto? Vale a pena? Por quê? Onde está Deus? Onde está Deus? E não bastasse isso, os babilônios debochavam dos hebreus dizendo o seguinte: ué, cadê o teu Deus que não interfere na tua vidinha? Ué, Israel, cadê Deus? Cadê na hora que você mais precisa dele que ele não aparece? Já viu aquele filme da Paixão de Cristo? Aquele filme de Mel Gibson, formidável, porque ele tem toda uma teologia, Vétero e Novo Testamento, Vétero Testamentário e Novo Testamento. Ou seja, quando Cristo está sofrendo ali o Getsemane, quando ele sabe que ele vai abraçar a cruz, parece um andrógeno que no fundo é a imagem do diabo, que fica assim: cadê o teu pai? Onde está o teu pai?
Teu pai te ama? Cadê teu pai? Por que teu pai não aparece? No fundo, o autor, o cineasta, ele quis fazer ali ele remontou toda a caminhada de Israel. Ali está o novo Adão, o novo Éden, ou seja, uma nova teologia. Olha que cabeça. Ele teve que estudar muita teologia para ele fazer aquele filme. E porque ele remonta a caminhada de Israel, uma caminhada tentada pelos deboches dos inimigos. Seja os babilônios, cadê Deus? Na hora que você mais precisa, não tem uma pessoa do demônio que aparece na tua vida e diz assim: ué, mas você não é da igreja, você não é de Deus? Ué, por que as coisas estão difíceis para você também? Você não tem fé? Ué, a nossa vida é parecida, então a mesma tragédia que recai sobre você, recai sobre mim também? Como se ter fé significasse uma apólice de seguros. Fé não é uma apólice de seguros. A mesma chuva que recai sobre o pagão, recai sobre nós também. Israel não entende isso. Mas aí Moisés, hoje ele dá a dica. Moisés hoje ele vai salvar todos os teus problemas. Como fazer a experiência de Deus na hora da dor? Na hora que eu não enxergo a luz no fim do túnel? Como experimentar Deus na hora que nada concorre ao meu favor? Como sentir Deus? Como experimentá-lo? Como enxergá-lo? Cadê Deus? Deus! Foi a pergunta do grande Papa no campo de Auschwitz, relembrando todo o nazismo, dizendo: Deus, onde tu estavas nessa página da nossa história? É a pergunta do século, é a pergunta da filosofia e da teologia. Onde está Deus diante dos males da humanidade? Moisés, capítulo 4 do Deuteronômio, dá a chave de leitura. Como experimentar Deus? Fidelidade à aliança. Esse é o modo que nós temos de experimentar Deus na hora da dor, na hora da doença, na hora da tragédia, na hora da decepção, na hora das perdas. É nessa hora que nós manifestamos o nosso crer. É aí, querido. É aí. Nessa hora que eu revelo tudo que eu acredito. É por isso que a dor, ela tem a capacidade de revelar a minha verdade. As minhas verdades vêm à tona na hora da dor, gente. Por isso Deus a permite. Israel não consegue compreender isso. Por quê? Porque não consegue ver atrás das aparências. Olha as aparências aí na primeira leitura. Israel pensa que Deus está perdendo uma aparência da perda de Deus. Cuidado com as aparências. Cuidado com as aparências. Cuidado. Atrás do aparente fracasso da cruz estava a máxima vitória definitiva de Deus. Quem diria que atrás desse homem chagado e fracassado estava a vitória definitiva de Deus? Quem diria que atrás desse máximo derrotado da história segundo os judeus, quem diria que haveria uma ressurreição escondida? Quem diria? Atrás de uma grande derrota, às vezes, cuidado, menino. Minha mãe cantava isso quando eu era criança. Cuidado, meninão. Eu tinha medo quando ela cantava essa música. Cuidado, às vezes atrás de uma grande perda está escondido um grande ganho. Atrás de uma grande derrota há uma grande vitória. Isso vai ficar muito claro no Evangelho de hoje. Primeira leitura, suporte velho testamentário para aquilo que vai ser o Evangelho. No Evangelho, os fariseus e mestres da lei tratam-se de uma grande problemática, de uma grande controvérsia. Estão querendo colocar Jesus à prova. E os discípulos de Jesus vêm correndo para a mesa, já estavam morrendo de fome, estavam com muita fome. Sentaram na mesa correndo e começaram a comer sem lavar as mãos. E porquinhos, hein? Minha mãe sempre me ensinou que antes de sentar na mesa tem que lavar a mão. Tua mãe falava isso para você também, quando você era criança? Que antes de sentar na mesa tinha que lavar bem a mãozinha com sabão. Os discípulos não fizeram isso, mas não fizeram de propósito. É preciso lembrar que todas as ações de Cristo são pensadas desde toda a eternidade. E os judeus não são capazes de suportar isso. E perguntam a Jesus, a pergunta que tirou Jesus do sério: por que os seus discípulos não seguem as tradições, as nossas tradições? Jesus ficou daquele jeito, por quê? Eu não sei quanto a você, mas quando Jesus está nervoso, eu fico morrendo de medo.
Eu não gosto quando Jesus olha, quando Jesus muda de tom com os discípulos, eu fico em estado de choque. Quando Jesus começa a falar sério, eu nem durmo de noite, hoje eu não vou dormir. Por quê? E nem vou deixar você dormir. Por que Jesus fica tão nervoso com uma pergunta dessa? O que está por trás da afirmação dos fariseus? Está uma maldade muito grande. Cristo está querendo romper com as leis? Será que Cristo está querendo romper com a religião? Será que Cristo está querendo romper com o mandamento, romper com as tradições? Queridos, cuidado, tenho ouvido uma pregação por aí que Cristo está querendo romper com toda a lei, com tudo que é tradicional. Não, queridos, porque senão nem faria sentido a gente estar aqui. Estamos aqui graças a uma tradição que nós recebemos. Cristo não está querendo romper com a lei, senão nem faria sentido a gente se confessar. Violamos a lei, qual é o problema? Cristo rompeu com ela? Não é isso. Nem faria sentido a fé católica se Cristo estivesse rompendo com a tradição. Tudo que temos e somos é graças à tradição, ao magistério e à escritura. Louvado seja Deus. Cristo não está querendo romper, mas dar-lhe um novo sentido e uma nova roupagem. Sabe o que Jesus não pode suportar, meus queridos? A aparência. Atrás daqueles homens cheios de franjas, atrás daqueles homens com cheiro de incenso, estava um coração imundo e totalmente desviado do projeto do Criador. É isso que Jesus não pode suportar. Deus não pode suportar, meus queridos, a aparência. Primeiro, o Evangelho revela a aparência dos homens de Deus. Aparentavam ser tão de Deus, na verdade. Pois é, às vezes as pessoas enganam nós também, né? Às vezes a gente se engana com as pessoas, não é? Pois é, às vezes as pessoas enganam mesmo. A gente pensa que é, mas não é. Israel pensa que Deus está perdendo aparência. No Evangelho, a aparência de religião, mas não tem nada de religião. Está vendo como a gente tem que mergulhar atrás do contexto da Escritura? O que ela está querendo insinuar? Aparências. O que Deus não pode suportar é a aparência de religião. No fundo, o que Jesus está querendo denunciar é toda a prática religiosa, toda a tradição, todo o tradicionalismo, todas as vezes que as nossas devoções, devocionismos não encontram sua razão, sua origem e sua gênese no coração. É isso que Deus não pode suportar. Uma religião que não passe daqui para cá. É muito difícil, minha gente, porque hoje é mais fácil a gente encontrar quem se esconde atrás da prática religiosa. E o fanático religioso é o mais perigoso que existe. É verdade. É muito fácil se esconder atrás da Bíblia, queridos. Como a gente encontra gente com cheiro de incenso, mas cujo coração é tão afastado daquilo que Deus quer. Às vezes com os meus botões eu fico pensando de noite, ali no meu travesseiro. Olha, gente, se meu travesseiro pudesse falar, eu vou fazer eu escrever um livro chamado Memórias do Meu Travesseiro. Se meu travesseiro pudesse falar, ele ia filosofar tanto. Eu fico ali pensando, por que Jesus se apaixonou tanto por Pedro, um homem rude, tosco toda a vida? O que fez com que Jesus se apaixonasse por Madalena, se apaixonasse por Saulo, grande assassino, se torna um grande cristão e agora santo? O que fez com que Jesus se apaixonasse por Dimas, no alto de uma cruz, o ladrão? Por que Jesus andou totalmente afastado dos religiosos da sua época? Esse foi o meu trabalho de teologia moral na faculdade esse ano. Por que eu tive que apresentar em tese por que Jesus não andou com os religiosos da época, mas com aqueles que estavam afastados às margens da religião da sua época? Por que, minha gente? Porque em Cristo age a pessoa do próprio Deus. Por que Jesus se apaixonou por esse tipo de gente? Porque encontrou neles um coração honesto. Honestidade com Deus, meu querido. No dia em que você começar a ser honesto com Deus, no dia que você for sincero com aquele lá de cima, não haverá prece que não seja, não haverá choro que não seja consolado, não haverá prece que não seja atendida. No dia em que você começar a ser sincero com Deus. Eu vi que a gente está brincando com religião.
Um grande pensador, um grande alemãozão chamado von Balthasar, tinha um pensamento maravilhoso. Eu não sei se tudo indica que seja von Balthasar, se não me falha a memória. Grande amigo de Bento XVI, grande alemão. Ele disse um pensamento que pode até escandalizar. Eu vou até escandalizar, mas vou explicar o que ele quis dizer, tá? Trata-se de um grande pensador ortodoxo, teologia ortodoxa católica. Disse isso. Vamos entender o que ele quis dizer. Ele disse o seguinte, 2 pontos. Os pecadores conhecem a Deus. Os santos ainda estão por conhecê-lo. Bonito, né? Vamos entrar na coisa? Os pecadores conhecem a Deus. Os santos ainda estão por conhecê-lo. O que ele quer dizer com isso? Que os pecadores jogam limpo com Deus, botam a carta na mesa. Que santos são esses que ele denuncia? Não são os que estão nos altares, não. Ele está falando das pessoas de sacristia que fazem tão mal às pessoas e que têm o coração desviado da verdade. Minha gente, como a gente se depara com esse tipo de gente? Sabe qual é o meu exame de consciência de noite? Quando eu me deito, olha gente, quando eu deito é uma novela, parece, olha, é meia hora para dormir de exame de consciência. Eu fico imaginando se eu chego do outro lado dessa vida com a minha história na mão, falando, tá aqui Jesus, fiz muito bem o que eu tinha de fazer. E se o papai do céu fala para mim, ela, parabéns, mas não foi nada disso que eu quis para você. Gente, tu já pensou se um dia, gente, Deus me livre, não gosto nem de pensar nisso, Senhor, não permita. Tu já pensou nisso? No fundo, o objetivo da religião, meus queridos, todo o objetivo da fé é exatamente esse. A fé, a religião é um evento do coração. De nada me adianta, meu querido, 50 anos de missa, 50 anos de Eucaristia, 50 anos de sacerdócio, 50 anos de altar, 50 anos de serviço à Santa Igreja, fichinha pendurada, carinha de santo, assim, cabeça curvada, piedoso. Se no fundo, eu tenho um coração tão pagão quanto aqueles que não têm e não professam a fé. Ai, não adianta nada, né, meu querido? Deus vê atrás das máscaras. Minha gente, o tema da liturgia de hoje é muito sério. É a lei. Tudo bem que a nossa fé está fundamentada no mandamento, mas ela transcende obedecer a lei. Porque se fosse assim, o jovem rico estaria salvo. Qual é o evangelho? Qual é o marco do evangelho do jovem rico? Leia a Veritatis Splendor, que é o grande documento da teologia moral de João Paulo II, formidável. O que disse João Paulo II? Que quando o jovem rico pergunta a Jesus, Senhor, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse, observa os mandamentos. Quais são os mandamentos? Amar Deus sobre todas as coisas, honra teu pai e tua mãe, pai isso, não faz aquilo. Por incrível que pareça, para o meu desespero, aquele jovem rico diz o seguinte, mas Senhor, eu já observo esses mandamentos desde a minha juventude. Aquele jovem, meu querido, cumpria os mandamentos muito bem, muito melhor do que eu e você. Mas peraí, ele já cumpria mandamentos, por que ele não foi salvo? Porque o evangelho termina trágico dizendo que o jovem entristeceu-se, saiu triste. Não revela nem inclusive o seu nome aquele evangelho. Por quê? Porque a fé era um passo além de cumprir os mandamentos. Disse Jesus, então tá bom, já cumpri os mandamentos, parabéns para você nessa data, querido. Então fala o seguinte, bem dar aos pobres. Ele não foi capaz, porque não foi capaz de amar. A fé é sempre um passo aquém dos mandamentos. Minha gente, se só entrasse no céu quem gosta de lei, o céu ia estar cheio de juízes e advogados. Está entendendo? Fé é muito mais do que isso. Fé é muito mais do que o princípio legalista. Você encontra quem se esconde atrás do rito. Fé vai muito além disso, meu caro. Fé é um evento do coração. Todas as vezes que as minhas ações não encontram sua fonte, a sua gênese no coração, não pode ser aceito por Deus. Você tem que ir à missa? Vai à missa, querido, parabéns. Mas que tal se você fosse com o coração? Tem que rezar o Deus, reze bem, e me chama para rezar junto com você. Mas que tal se você rezasse com o coração? Tem que fazer uma prática religiosa, tem que fazer devoções, devocionismos, faça bem, mas
faz com o coração. Nós temos encontrado na igreja os famosos católicos de missa de corpo presente. Sabe o que é missa de corpo presente? Missa de corpo presente não é aquela missa que tem um corpo aqui que a gente fica rezando em sufrágio, uma missa de Ezequiel, não. Também, mas é muito mais do que isso. Missa de corpo presente é quando a missa está cheia de gente. Jovem, então adora roubar ouro, né? Missa de corpo presente, mas só o corpo que está presente. A cabeça e o coração daquele indivíduo está lá em outra dimensão, totalmente fora da área de cobertura. É válida uma religião assim, minha gente? É enganar a Deus. Está inteiro. Gente, no fundo, ou damos a Deus tudo, não damos a Deus nada. Deus não sobrevive de metades. Entendemos? Ou tudo, ou nada. Ou as nossas ações estão casadas com o coração, ou nada. Nada. Deus não vive de metades. Nem vem a missa. Não adianta nada, né, querido? Se o teu coração não é melhor daquele pagão que você tem na tua família que não pratica a tua fé, se o teu coração é igual ao dele, adiantou alguma coisa? Põe a mão assim no teu coração. Se te ajuda a rezar, se não te ajuda, pode juntar as mãos, pode abraçar quem está do teu lado, fica à vontade, mas reza. É para rezar, não é para se distrair. Pede a Jesus que toque esse lugar aí, chamado coração. Pede a Jesus que a tua fé faça você uma pessoa melhor, querido. Ou a fé te faz melhor, ou não volta aqui semana que vem, não. Ou a minha fé me torna um indivíduo melhor na sociedade, ou então paro de brincar com Deus. Pior são aqueles que vivem de máscaras. Máscara não dura muito tempo. Um dia a máscara cai, um dia a máscara cai, um dia a máscara cai, tudo cai. Deus é aquele que olha atrás da máscara. Vem, Jesus, que eu quero nessa missa sair com o coração melhor. É só isso que eu quero. Eu não quero mais nada, Jesus, nessa vida. Nada. Nada me conceda, Senhor, nessa vida, senão um coração bom. Nós seremos julgados pelo coração, queridos. Quer se preparar bem para o teu juízo final? Prepara o coração. Você vai prestar contas de tudo a Deus. O que está aqui. Você decepcionado, você que está perdendo, você que está fracassado, cuidado, atrás de um fracasso há uma bênção escondida. Cuidado com as aparências. Israel não consegue ver atrás das aparências. Não é porque Israel pensa que está perdendo de fato. Deus não pode perder, queridos. Atrás de uma grande perda, às vezes há uma grande bênção. Cuidado, querida. Às vezes você pensa que é perda. Mas se você tem o óculos da fé, você enxerga um livramento. Cuidado. Deus tem sempre um olhar diferente do teu. Como Deus vê esse fato que você está vivendo? Cuidado. Às vezes você pensa que é uma dor. Às vezes você pensa que é uma doença. Mas para Deus é a ocasião de exercer a fidelidade. Às vezes Deus tem uma bênção atrás disso daí. Às vezes uma grande vitória. Pede Jesus um olhar de fé, capaz de enxergar além das aparências. Pela além da lei. Vem, Jesus, dá-me um coração melhor, dá-me um coração igual ao teu. O que eu só quero é a mudança do meu coração. Cantemos?
ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração. Meu mestre, dá-me, canta essa fé. Quero ouvir. Do que uma pessoa de coração bom. É só isso. Eu tenho medo das pessoas que cheiram incenso. Eu vou te confessar o meu pecado. Você sempre confessa comigo, agora eu vou confessar com você. Você adora saber o pecado do padre, não é? Meu pecado é esse. Eu tenho medo das pessoas que cheiram incenso, porque nem sempre elas são honestas com Deus. São Baltazar. Os pecadores conhecem a Deus. Os santos ainda estão por conhecer. Cuidado com as aparências. Que tal se você jogasse limpo com Deus, hein? Que tal se você parasse de apresentar aquilo que não é teu? Apresenta o que você é. Isso, é miséria. Então tá, miséria. É fracasso. Então isso é o meu fracasso. Perdas, está aqui, Senhor. Mas para de apresentar vitórias que não são tuas, nem realizações dos quais você não é capaz de fazer. Joga limpo com o papai do céu, meu querido, porque ele haverá de se apaixonar por ti. No dia que você for sincero com Deus, não haverá choro que não seja consolado, nem súplica que não seja atendida. Entendeu? É mais ou menos isso daí que eu queria te falar. Para acabar, baixinho, dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração. É só isso que eu quero.
Tudo é consequência disso. Obrigado, Senhor. Coração disposto a obedecer.